como que a gente constrói um pico de slackline que suporte mais de 1 tonelada de tensão? Então, primeiro de tudo, você vai precisar de um tronco. A gente utiliza preferencialmente um tronco tratado, que é um tronco que passa por um tratamento que faz com que a madeira suporte melhor a umidade, os micro-organismos que se alimentam da madeira, enfim. A gente está utilizando um tronco de eucalipto que tem uns 20 centímetros de diâmetro e uns 2,5 metros a 3 metros de altura, porque a gente vai fazer um pico de iniciante. Então, para cavar, o ideal é você ter pelo menos uma enxada e uma pá. O ideal são 2 pessoas, né? Pelo menos. E a gente trouxe a cavadeira também, só porque a gente ia trocar aqui o poste do beach tênis de lugar. Mas na verdade, pro pico de slack acaba que não é muito útil. Aí começando a cavar, primeiro a gente começa com a enxada para abrir um buraco grande. Dentro desse buraco grande a gente vai abrir um buraco médio e dentro do buraco médio um buraco menor. Aí, enfim, cava bastante, depois cava um pouco mais. Aí a gente ajeita uma das traves do beach tênis. Enquanto o Tiziano continua cavando, eu vou do outro lado e também chego a outra trave 50 centímetros pro lado. E aí cava bastante, cava um pouco mais. E como eu falei, esse pico de slack é de iniciante. Então a gente fez um buraco de mais ou menos 1,5 metro, talvez um pouquinho acima disso. Se fosse de trickline, na areia, a gente recomendaria você fazer um buraco de pelo menos 2 metros de profundidade. Lembrando que na areia é um pouco ingrato, né? Porque você vai cavando e no final, quando você está acabando, desmorona um monte de areia e tampa o buraco. Então isso é normal, não desanimem. É lógico que é melhor ir quando a areia está mais úmida, né? E também isso vai variar de acordo com a areia. Então quanto mais grossa for a areia e mais seca ela tiver, mais vai desmoronar. Quanto mais fina for a areia e mais úmido, melhor para cavar. A areia pode ficar mais pesada, mas eu te garanto que no final das contas você vai ver que é melhor. Como essa tora não é tão grande, a gente consegue colocar ela dentro do buraco assim, dessa forma. Uma pessoa fora do buraco segurando e outra dentro ajeitando. Porém, se for uma tora muito grande, que acaba sendo muito pesada, isso acaba sendo perigoso, então a gente não recomenda. Aí a forma de você fazer o buraco, a única coisa diferente vai ser que de um dos lados você vai ter que abrir como se fosse uma rampa. Então o buraco vai ficar muito maior, né? Mas o ideal é fazer isso para depois não ter que ficar ajeitando, porque depois que desmorona, já era, meu irmão. Aí depois de você posicionar o tronco bem no meio, você vai tampar o buraco até metade, mais ou menos, e vai pegar uns galhos, de preferência galhos resistentes, né? Que não estejam podres. Então, essa parte aqui é muito importante. Como aqui vai ter um slack saindo para lá e outro para lá, a gente vai colocar madeiras aqui assim na diagonal para segurar os dois lados. E se o slack for sair para um lado só da tora, você pode fazer esse muro reto em vez de fazer esse X que a gente fez, que não tem necessidade, se for para um lado só, né? E tem gente também que cimenta. Coloca cimento aí, tanto na areia ou se você for fazer na terra, também é igual o que a gente está fazendo. Mas como a terra ela aguenta mais também, ela é mais sólida, você não precisa talvez fazer um buraco tão grande. A galera vai perguntar, e aí André, funciona isso? Funciona demais, melhor do que ficar ancorando. A galera faz isso, né? Não tá errado, mas uma missão, tem que botar outro pico atrás com uma fita para segurar o tronco. Muito mais fácil fazer isso que dura para sempre. Então foi só cobrir e partir pro abraço. Aí agora uma pequena imagem da galera acabada, aí depois de cavar, né? Mostrando a realidade do crossfit orgânico. E assim ficou o pico. Uma fitinha para lá, outra fitinha para cá. E esse pico aqui que já tinha, né? Lembrando que tem outro pico desse tronco aqui para essa árvore, isso aqui. Tem outro também, desse tronquinho aqui, para esse. Que também pode ser desse tronquinho para esse, de novo. Uhul.